O milionário fica chocado ao ver mendiga negra pedindo para pagar o leite depois. Era um dia frio em São Paulo e tudo parecia cinza. Lucas, o bilionário, desceu do seu carro luxuoso e entrou em uma cafeteria sofisticada, ignorando o vento gelado que fazia as pessoas se encolherem. Ele era um homem de negócios, sempre olhando para o próximo projeto que lhe renderia mais milhões. No fundo, ele sabia que havia pobreza ao seu redor, mas a dor e o sofrimento eram apenas estatísticas em seu mundo de riqueza. Enquanto ele tomava seu cappuccino, notou uma movimentação na calçada. As pessoas sussurravam e apontavam. Um grupo de jovens gravava um vídeo e a risada deles soava como música para Lucas. Ele virou as costas, achando que tudo era um espetáculo desnecessário. Até que, ao sair da cafeteria, ele foi abordado por Nara. A mulher era uma mendiga negra. Seu olhar era forte e desafiador. Ela não pediu dinheiro, nem mesmo um trocado qualquer. Com uma voz firme, pediu gentileza. Senhor, você poderia me ajudar a comprar 1 litro de leite? Prometi à minha filha. As palavras dela cortaram o ar denso de São Paulo. Lucas ficou surpreso. Ele esperava que ela pedisse esmolas, mas a dignidade na voz dela o pegou de surpresa. As pessoas ao redor cessaram a conversa. O que havia naquelas palavras que ecoava tanto? Lucas franziu a testa, hesitando. O que uma mulher com um pedido tão simples poderia significar? Ele, que sempre viu a vida como uma competição feroz, agora se deparava com a necessidade pura e crua. O olhar de Nara refletia não apenas sua luta, mas também uma força que Lucas nunca havia percebido naqueles que viveram nas margens. Enquanto trocavam algumas palavras, Nara revelou que, antes de se tornar o que era, tinha uma vida. Eu fui a empresária, contou com um leve aperto na garganta. Mas meu sócio me traiu e perdi tudo. Minha filha merece muito mais. A história dela se desenrolava como um filme, com reviravoltas inesperadas. Lucas ficou preso na narrativa, sua mente correndo entre o luxo e a miséria. Mas antes que a conversa se aprofundasse, o olhar de Nara se tornou sombrio. Ela falava de um ex-sócio traiçoeiro que não a deixava em paz. Alguém que queria impedir seu retorno ao mundo dos negócios. A tensão aumentava a cada palavra. Lucas se encontrava pensando, dentro de toda a riqueza, o que realmente importa? A atmosfera ao redor deles começou a mudar. A cacofonia da cidade se transformava em algo mais sombrio. Ele sentiu um nó na garganta, uma sensação de que havia mais em jogo do que sonhara antes. Cada um tinha seus fantasmas, mas o de Nara parecia mais palpável. E então surgia a decisão que qualquer um hesitaria em tomar. Ele deveria ajudar Nara, mergulhando em um mundo que sempre desprezara. Essa questão ressoava em sua cabeça. Os olhares ao redor passaram de curiosidade para julgamento. E Lucas se viu preso entre duas realidades opostas. Uma tempestade se aproximava e a pergunta ecoava dentro de sua mente. Até onde ele iria para proteger não apenas Nara, mas a dignidade que ela carregava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas estava paralisado, perdido nas palavras de Nara. O pedido simples de 1 litro de leite começava a se transformar em algo muito maior. Algo que exigia sua atenção. Ele respirou fundo, sua mente girando entre a própria vida e a desgraça daquela mulher. Então, um barulho estrondoso cortou o ar. Bum! Uma explosão distante ecoou pela rua. O chão tremeu. O barulho da cidade morreu. As pessoas gritaram. Os rostos ao redor se contorceram em medo. Lucas olhou para Nara, que reagiu como um animal acuado. Seu olhar agora carregado de uma mistura de pânico e determinação. Antes que ele pudesse compreender a gravidade da situação, a fumaça começou a subir do outro lado da rua. É um ataque! Alguém gritou. E isso fez o estômago de Lucas afundar. Ele nunca havia presenciado algo assim. As pessoas correram em direções opostas, mas, estranhamente, ele sentiu que deveria ficar ali, com Nara. Ela o encarava. Seu olhar tinha uma intensidade que quase o hipnotizava. Nara, com uma força quase sobrenatural, puxou Lucas para o lado, em busca de abrigo. Eles querem criar pânico! Temos que ajudar! Sua voz falhou, mas não sua determinação. Ele nunca se sentira tão bem em sua vida, ao lado de alguém que, aos olhos da sociedade, era uma perdedora. Eles se agacharam atrás de um carro estacionado, os sons de sirenes e gritos preenchendo o ar. Nara pegou a mão de Lucas. Os dedos dela eram frios, mas havia uma conexão. Ele começou a perceber algo além de uma mulher em apuros. O que você sabe sobre isso? Perguntou, o coração dele acelerado. Eu tinha um sócio, disse Nara, olhos afiando-se com raiva. Ele sempre esteve envolvido com coisas obscuras. Eu não queria acreditar, mas agora tenho certeza de que ele está por trás disso. Ele quer me silenciar. O choque atingiu Lucas como um punho. Ele lembrava-se de ter ouvido boatos no mundo empresarial sobre rivalidades e traições, mas nunca imaginara que seu caminho se cruzaria com algo tão intenso, uma mulher perdida nas ruas de São Paulo, agora se revelando como uma figura central em um jogo tão perigoso. O chão tremeu novamente e Lucas olhou para baixo. A mão dele ainda segurava a de Nara. Foi como se um feitiço o mantivesse ali. Nós precisamos pegar as provas antes que ele consiga nos calar. Nara disse, sua voz agora firme, como se estivesse despertando de um transe. A adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Ele, que sempre se esquivou de confrontos, estava agora prestes a entrar no meio de um. E se formos pegos? E se você estiver errada? Questionou, mas as palavras saíram como uma súplica. E se você estiver certo? Nara respondeu com os olhos fixos nos dele. Mas se não tentarmos, o que restará para minha filha? Falar da filha jogou de volta a realidade. Ele também tinha seus motivos. A verdade começou a se desvelar, e tanto Nara quanto Lucas sentiam que havia mais do que aparentava na vida um do outro. Um grito cortou o ar, e eles se viraram para ver uma figura encapuzada correndo em sua direção. Os olhos do homem brilhavam com um incêndio que poderia consumi-los. Nesse momento, cada espectador,
Cada silêncio, cada fragmento da vida de Lucas estava prestes a desmoronar. Nara puxou Lucas e ele nem teve tempo de perguntar sobre os segredos dela. O que eles fariam agora? Ele não sabia, mas tinha certeza. Eles estavam prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. A história que ele conhecia, a vida que levou até ali, não existia mais. O homem se aproximava e a última pergunta ecoava. Quem eram eles realmente? O homem encapuçado vinha rápido, pernas longas e movimentos ágeis. O coração de Lucas acelerou. Ele nunca tinha sentido tanto medo. Nara também. O olhar dela era uma mistura de raiva e desespero. Um reflexo da luta que se desenrolava dentro dela. Vamos! Agora! Nara puxou Lucas para a direita, mas o homem já estava muito perto. As pessoas ao redor gritavam e corriam, mas uma onda de adrenalina ativou o instinto de sobrevivência deles. Eles se agacharam mais atrás do carro, mas o homem não parecia desistir. Ele se aproximou e, em um movimento rápido, ergueu a capuz e revelou seu rosto. Felipe! Nara exclamou, a voz cheia de incredulidade. Lucas congelou, tentando processar a cena. Era o ex-sócio dela. Mas mais do que isso, ele percebeu algo ainda mais chocante. Felipe era um conhecido seu, um empresário respeitado no círculo financeiro de São Paulo. Surpresa! Felipe a encarou com um sorriso frio. Ele parecia realizado, como se tivesse previsto essa situação. Você realmente pensou que poderia escapar da sua própria incompetência? Acha que eu deixaria você voltar? A raiva no olhar de Nara era palpável. Mas havia algo mais, um brilho de temor que Lucas podia sentir. Você não pode fazer isso! Ela gritou, a voz tremendo um pouco. Lucas olhou para Nara, sentindo que o ar estava pesado. Ele precisava entender o que realmente estava acontecendo. Felipe foi até eles, passos ameaçadores. Não é só um jogo de gato e rato, querida. Isso aqui é sobre sobrevivência. E agora você e seu novo amigo bilionário serão o meu exemplo. Ele olhou para Lucas, o tom de voz mudando. Ah, Lucas, você não sabe qual é o seu lugar, não? Você e eu? Sabemos que o dinheiro não vale nada quando você tem inimigos de verdade. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele olhou para Nara, buscando entender. A imagem dela como uma mendiga desmoronava. Essa mulher tinha uma história e, na verdade, era a verdadeira chave para algo maior. Antes que pudesse pensar em perguntar mais, o chão tremeu novamente. O caos na rua voltou a aumentar. Você realmente pensa que pode me intimidar mostrando esse medo? Felipe sorriu, mas seu olhar era cruel. Essa cidade é só um tabuleiro de xadrez, e você duas são apenas peças. No impulso, Nara se lançou em frente a Lucas, como um escudo. Lucas não conseguia decidir se deveria avançar ou recuar. Você não entende, Felipe. Minha vida não é um jogo. E ainda que eu tenha perdido tudo, minha filha é. Única coisa que me mantém firme. A ferocidade na voz dela fez o coração de Lucas disparar. Ele percebeu que Nara não estava apenas lutando por si mesma. Ela lutava por sua filha, pela dignidade dela. Felipe riu, mas seu sorriso se desfez rapidamente. Sua filha? Ah, Nara, você realmente acha que ela está segura? Comigo,
todos os seus segredos podem se tornar armas contra você. A atmosfera ficou tensa. Lucas se sentiu como se estivesse no meio de um furacão. Atrás deles, a multidão se espalhava em pânico. Mas Nara e Felipe estavam em um duelo. E Lucas era uma moeda de troca no meio da batalha. Ele não sabia onde se colocar. O que Felipe sabia sobre a filha de Nara? A pergunta martelou em sua mente. Isso não termina aqui, Nara. Quando você menos esperar, eu estarei de volta. Com essas palavras, Felipe recuou, misturando-se à fumaça e ao desespero na rua. Lucas ainda estava tentando pegar o fio da conversa. Nara virou-se para ele, o olhar carregado de desespero. Ele não pode saber onde está minha filha. E antes que Lucas pudesse digerir tudo, algo se iluminou em sua mente. Você precisa me contar tudo, Nara. Agora! Ela hesitou. O tempo parecia parar. A verdade é, eu nunca fui apenas uma empresária. Felipe, ele não é quem você pensa. Essa revelação pode mudar todo o nosso plano. Um nó na garganta. Lucas não sabia o que esperar, mas a profundidade da situação começou a atingi-lo. Então, o que mais ela estava escondendo? A história dele e dela, entrelaçada numa teia de segredos, estava prestes a se desfazer. O que restaria? A tensão aumentava. Cada segundo importava. Nara olhou nos olhos de Lucas e ele percebeu que a decisão dela moldaria o futuro deles. O que aconteceria agora? As palavras de Nara pairavam no ar e a atmosfera estava carregada de mistério. Lucas não podia deixar essa reviravolta escapar. Esse jogo apenas começara. Lucas estava paralisado, perdido nas palavras de Nara. O pedido simples de 1 litro de leite começava a se transformar em algo muito maior. Algo que exigia sua atenção. Ele respirou fundo, sua mente girando entre a própria vida e a desgraça daquela mulher. Então, um barulho estrondoso cortou o ar. Bum! Uma explosão distante ecoou pela rua. O chão tremeu. Lucas olhou para Nara, que reagiu como um animal acuado. O olhar dela agora estava cheio de pânico e determinação. Ele nunca havia presenciado algo assim. As pessoas correram em direções opostas, mas, estranhamente, ele sentiu que deveria ficar ali, com Nara. É só um ataque, temos que ajudar! A voz dela falhou, mas não sua determinação. Lucas sentiu um nó na garganta, uma sensação de que havia mais em jogo do que jamais sonhara. Mas antes que conseguisse pensar, Nara começou a correr, puxando-o na direção oposta à fumaça que se erguia. "Espere! Cadê sua filha?" ele perguntou, ofegante. E então tudo aconteceu em 1 segundo. Um carro atravessou a rua em alta velocidade, desgovernado, e Nara gritou. Sem pensar, Lucas a puxou para o lado. O carro passou como um foguete, mas a adrenalina não deu espaço para um respiro. E foi aí, naquele momento caótico e frenético, que algo mudou. Uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher, vestida de preto, com o rosto coberto. Por uma máscara! Ela parou na frente deles. E Lucas reconheceu o que tinha nas mãos. Uma câmera. Ela desviou o olhar para Nara. E Lucas percebeu que havia uma conexão entre elas. "Você precisa vir comigo agora", a mulher disse. Sua voz urgendo, como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. "Quem é você?" Lucas perguntou, ainda sem entender. Nara estava em choque, a expressão dela se contorcendo entre o medo e a raiva. "Sou amiga dela. É uma questão de vida ou morte."
A mulher olhou para o lado, como se estivesse com pressa. A verdade sobre Felipe. Não é só ele que está atrás de você, Nara. Você é muito mais do que imagina. Aquelas palavras atingiram Nara como um soco no estômago. Como você sabe meu nome? A tensão crescia entre eles, uma tempestade. Se formando. A mulher respirou fundo e Lucas sentiu que a vida ao redor estava em câmera lenta. Eu sei tudo sobre você, sua verdadeira identidade. Você é a única que pode desmantelar a rede de corrupção que leva Felipe ao poder. Isso é uma loucura! Nara exclamou. Eu não sou ninguém! Acabaram-se as minhas oportunidades. Você está errada. Você foi tratada como uma mendiga. Mas você é uma empresária de sucesso. A mulher insistiu. Sua filha não é só sua motivação. Ela é parte do plano. Felipe precisa dela, e isso significa que você é a chave. Lucas observou Nara se encolhendo, a dor crescente na expressão dela. Não, não pode ser verdade. A voz dela vinha carregada de incredulidade. Eu perdi minha empresa, minha vida. Você não perdeu tudo. É hora de revendê-la. A mulher encarou Nara profundamente. A única chance de você proteger sua filha e retomar seu negócio é confrontar Felipe de vez. Mas antes que eles pudessem responder, uma luz ofuscante chegou e Lucas levou um susto. Um grupo de homens armados surgiu do outro lado da rua, cercando os três. Não havia caminho de fuga. Você realmente pensou que poderia se esconder? A voz grave teve um tom gélido. Lucas olhou para Nara, o desespero estampado no rosto dela. Os segredos que você guarda vão acabar com todos nós. A mulher de preto soltou uma risada nervosa. Desculpe, estou presa nessa história com vocês. Ela olhou para Lucas. Lembre-se, a verdade sempre vem à tona. A cada decisão, você vai se aproximar do abismo. Antes que Lucas pudesse perguntar mais, a mulher se virou e começou a correr. Um tiro ecoou. Pela rua! Não! Nara gritou, mas a figura se foi, desaparecendo na fumaça e no pânico. E quando a poeira assentou, um choque passou pelo corpo de Lucas. Ele percebeu que dentro de toda aquela confusão, Nara carregava não apenas suas dores, mas um fardo maior do que ele jamais poderia imaginar. Os homens se aproximaram, cercando-os, e a única coisa que Lucas conseguia pensar era ele se enredou em algo que nunca poderia ter previsto. E no fundo, ficou uma única pergunta inquietante. Quem era Nara realmente? E o que ela nunca contou? O chão tremia sob os pés de Lucas, enquanto os homens armados se aproximavam, cada passo ecoando como uma sentença de morte. O olhar de Nara estava fixo em Felipe, seu antigo sócio, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de ambos. Eles não podiam se deixar levar pelo medo. Era um momento decisivo. Ele se lembrou da mulher de preto que desaparecera em meio ao caos. Nara, precisamos sair daqui! Lucas gritou, puxando a mão dela. Mas Nara não se movia. O desafio ardia em seus olhos, uma determinação que Lucas nunca havia visto antes. Ele podia sentir a tensão no ar. Felipe avançou mais, um sorriso gelado nos lábios. Achou que poderia escapar de mim, Nara? Você sempre foi a mais fraca. E agora vai pagar caro por isso. Aquelas palavras lançaram um frio no estômago de Lucas. O que Felipe sabia sobre Nara? A história dela se desdobrava como um pesadelo. Você não pode fazer isso! Nara gritou, seu rosto vermelho de raiva. Você não tem ideia do que está prestes a fazer. Felipe riu de forma sarcástica. Eu tenho tudo sob controle, querida.
E então, como se tivesse pressionado um botão de pânico, ele fez um sinal e seus homens começaram a se mover em direção aos dois. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a rua, mais forte que antes, e Lucas foi empurrado para o lado. Uma onda de calor passou como um sopro de fogo, e ele perdeu a visão por um momento. Gritos ecoaram. A fumaça envolveu tudo. Quando a visão voltou, ele percebeu que Nara estava caída no chão, a expressão de dor transformando-se rapidamente em algo que parecia alívio. O que significava aquilo? Ele se aproximou, o caos ao redor quase muflando seus pensamentos. Nara! Gritou, mas a mulher parecia ter se perdido em um transe. Lucas olhou para os homens armados, desconcertado. Eles também hesitaram, olhando para a fumaça que se dissipava. Algo estava prestes a se revelar. Um dos homens mais próximo de Nara se voltou. O olhar dele estava fixo na mulher de maneira intensa, quase reveladora. Nara, ele sussurrou com os olhos esbugalhados. Você não podia estar aqui. Nesse momento, tudo ficou em câmera lenta. Nara olhou para cima e Lucas percebeu que havia uma conexão ali que escapava à sua compreensão. As palavras dela dançavam no ar. Você deveria estar morta! O homem balbuciou. O plano era diferente. Você me traiu! Nara se levantou lentamente e Lucas ficou paralisado. Tudo o que pensou que conhecia sobre ela, sua vida de mendiga, seu passado de empresária, estava implodindo diante de seus olhos. O que você está dizendo? O desespero escorria de sua voz. Do fundo da fumaça, a mulher de preto reapareceu. Lucas congelou. O que ela nunca te contou, Lucas, é que Nara é muito mais do que uma simples empreendedora. Ela faz parte de uma rede de resistência. Do que você está falando? Lucas não podia acreditar no que ouvia. Os homens armados começaram a hesitar, olhando uns para os outros, enquanto a mulher de preto prosseguia. Felipe não é o verdadeiro inimigo. Ele é uma peça menor num jogo muito maior. Nara tem um papel crucial nisso. Lucas sentiu um nó na garganta. Por que você não me disse nada disso, Nara? Ela olhou firmemente em seus olhos. Porque eu não sabia. A verdade é que estou presa. Felipe quer me calar porque eu sei demais. Se eu disser qualquer coisa, ele destruirá minha família. E então, um tiro ressoou. O impacto foi seco e certeiro. O rosto do homem que estava próximo de Nara se contorceu em dor enquanto ele caía. Lucas estava paralisado, o pânico tomando conta. Corra! Nara gritou, puxando Lucas em direção à saída. Mas tudo mudara. As peças na mesa de xadrez se moviam de forma inesperada e Lucas percebeu que estava preso em um conflito muito maior. Desesperado, ele olhou para ela, suas perguntas não ditas gritando dentro da mente. Quem era Nara realmente? E o que ela não havia contado? Um universo de segredos e traições se abria diante dele, e tudo o que havia conhecido estava prestes a desmoronar. O chão tremia sob os pés de Lucas, enquanto os homens armados se aproximavam e o pânico tomava conta do ambiente. A fumaça da explosão ainda dançava no ar, e ele podia sentir seu coração disparar. O olhar de Nara estava fixo em Felipe e a tensão crescia. Eles tinham que agir rápido. Corre! Gritou Nara, puxando Lucas ao seu lado. Mas em vez de se afastar, ela parou, como se algo tivesse assegurado. Havia um desafio ardendo nos olhos dela, uma determinação que Lucas nunca havia visto. Felipe estava mais perto agora.
Seu sorriso era gelado. Era o sorriso de alguém que tinha as cartas na mão. Você realmente achou que poderia simplesmente desaparecer? Nara, olhe para o que aconteceu. Olhe para você. Nara respirou fundo, mas não se deixou intimidar. Você não pode me parar. Já chega de me ameaçar. Lucas tentou puxá-la, mas Nara estava com um olhar firme. Você não sabe com quem está lidando, Felipe. Não sou mais a vítima que você conheceu. Nesse momento, tudo ficou em câmera. Lenta, um tiro ecoou e Nara se jogou para frente, mas não era ela que havia disparado. Lucas se virou a tempo de ver um homem sair da multidão, segurando uma arma. A figura era conhecida. Era um ex-colega de Nara. Lucas sentiu um frio na espinha. O homem estava em meio a eles, mas a tensão na expressão dele não era voltada para Felipe. Desculpe, Nara, o homem disse. E antes que pudesse terminar a frase, a arma disparou novamente. A bala atingiu Felipe, que caiu no chão, estatelado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A multidão ao redor congelou, alguns gritando, outros em choque. A verdade explodiu como uma bomba silenciosa. Tudo mudara. Nara ficou paralisada. A expressão de incredulidade misturada a um alívio repentino. Mas Lucas não sabia como reagir. O homem que havia disparado a arma começou a correr em direção a Nara. Você está viva? Eu pensei que... As palavras ficaram presas na garganta dele quando percebeu o que havia feito. Você me traiu! Nara gritou. A raiva, assim como o medo, marcam a sua voz. Você não poderia ter feito isso! Eu não tinha escolha! Eles iam te caçar! O homem gesticulou, olhando para o corpo de Felipe. Eu não podia deixar que ele te matasse. Não por sua causa, mas pela sua filha. As peças começaram a se encaixar. Lucas percebeu que a conexão entre eles era mais profunda do que pensava. O que você sabe sobre a minha filha? Nara perguntou, a voz tremendo. O homem hesitou. Ela está em perigo. Felipe não agiria assim por acaso. Ele sempre teve planos. Você não podia pensar que se livraria dele tão facilmente. Neste momento, todo o ambiente parecia desmoronar. Lucas olhou de Nara para o homem, uma tempestade de sentimentos invadindo-o. O conceito de quem Nara realmente era se desfez diante dele. Ela não era apenas uma ex-empresária, não era apenas uma mãe lutando por sua filha. Era alguém que tinha ligações profundas e perigosas com o mundo que ele nunca conhecera. Espere, você sabia de tudo isso e não disse nada? Lucas sentiu uma raiva crescer. Você estava apenas me usando como um escudo? Nara girou a cabeça como se Lucas a tivesse acertado. Não posso explicar agora. Ela parecia em pânico, os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria proteger você, proteger minha filha. Mas antes que pudesse continuar, outro grupo de homens apareceu, cercando-os, armados até os dentes. Lucas encontrou um olhar de Nara, algo que misturava urgência e desespero. A situação estava prestes a explodir, e ele não sabia se aquele homem que antes era um aliado, agora era parte do problema. Lucas sentiu os batimentos acelerarem, enquanto a realidade se tornava cada vez mais caótica. A única certeza que restava era a incerteza do que estava por vir. Com isso, um sentimento de impotência o cercava. Os segredos e as mentiras que Nara guardava começavam a se revelar. E ele estava em meio à tempestade, sem saber como sair dela. E o que aconteceria agora? A verdade começou a se desdobrar diante deles, mas não havia saída à vista.
A vida deles estava em jogo, e a única pergunta que reverberava era: até onde eles iriam para salvar o que lhes restava? O chão tremia sob os pés de Lucas enquanto os homens armados se aproximavam, e o pânico tomava conta do ambiente. A fumaça da explosão ainda dançava no ar, e ele podia sentir seu coração disparar. O olhar de Nara estava fixo em Felipe, e a tensão crescia. Eles tinham que agir rápido. "Corre!" gritou Nara, puxando Lucas ao seu lado. Mas em vez de se afastar, ela parou, como se algo tivesse a segurado. Havia um desafio ardendo nos olhos dela, uma determinação que Lucas nunca havia visto. Felipe estava mais perto agora. Seu sorriso era gelado. "Achou que poderia escapar de mim, Nara? Olhe para o que aconteceu. Olhe para você." Nara respirou fundo, mas não se deixou intimidar. "Você não pode me parar. Já chega de me ameaçar." Lucas tentou puxá-la, mas Nara estava com um olhar firme. "Você não sabe com quem está lidando, Felipe. Não sou mais a vítima que você conheceu." Nesse momento, tudo ficou em câmera lenta. Um tiro ecoou e Nara se jogou para frente. Mas não era ela que havia disparado. Lucas se virou a tempo de ver um homem sair da multidão, segurando uma arma. A figura era conhecida. Era um ex-colega de Nara. Lucas sentiu um frio na espinha. O homem estava em meio a eles, mas a tensão na expressão dele não era voltada para Felipe. "Desculpe, Nara," o homem disse, e antes que pudesse terminar a frase, a arma disparou novamente. A bala atingiu Felipe, que caiu no chão, estatelado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A multidão ao redor congelou, alguns gritando, outros em choque. A verdade explodiu como uma bomba silenciosa. Tudo mudara. Nara ficou paralisada, a expressão de incredulidade misturada a um alívio repentino. Mas Lucas não sabia como reagir. O homem que havia disparado a arma começou a correr em direção a Nara. "Você está viva?" Eu pensei que... As palavras ficaram presas na garganta dele quando percebeu o que havia feito. Você me traiu!" Nara gritou, a raiva assim como o medo marcando sua voz. "Você não poderia ter feito isso. Eu não tinha escolha. Eles iam te caçar." O homem gesticulou, olhando para o corpo de Felipe. "Eu não podia deixar que ele te matasse. Não por sua causa, mas pela sua filha." As peças começaram a se encaixar. Lucas percebeu que a conexão entre eles era mais profunda do que pensava. "O que você sabe sobre a minha filha?" Nara perguntou, a voz tremendo. O homem hesitou. "Ela está em perigo." Felipe não agiria assim por acaso. Ele sempre teve planos. Você não podia pensar que se livraria dele tão facilmente. Neste momento, todo o ambiente parecia desmoronar. Lucas olhou de Nara para o homem. Uma tempestade de sentimentos invadindo-o. O conceito de quem Nara realmente era se desfez diante dele. Ela não era apenas uma ex-empresária. Não era apenas uma mãe lutando por sua filha. Era alguém que tinha ligações profundas e perigosas com o mundo que ele nunca conhecera. "Espere, você sabia de tudo isso e não disse nada?" Lucas sentiu uma raiva crescer. "Você estava apenas me usando como um escudo?" Nara girou a cabeça, como se Lucas a tivesse acertado. "Não posso explicar agora." Ela parecia em pânico, os olhos cheios de lágrimas. "Eu só queria proteger você." "Proteger minha filha." Mas antes que pudesse continuar, outro grupo de homens apareceu, cercando-os, armados até os dentes. Lucas encontrou um olhar de Nara. Algo que misturava urgência e desespero.
A situação estava prestes a explodir, e ele não sabia se aquele homem que antes era um aliado, agora era parte do problema. "Abaixem-se!" gritou um dos homens armados, e as balas começaram a voar. O som de disparos ecoou, chiando no ar pesado. A multidão gritava e se dispersava. Mas Lucas e Nara estavam paralisados, presos entre o desespero e a adrenalina. Então, no meio do caos, uma explosão de cores iluminou, sombra se projetou no chão. Uma figura se movendo rapidamente em meio à fumaça. Nara olhou para Lucas. Seu olhar estava carregado de significado. Não pode ser. Ele não ia se atrever. As palavras saíram como um sussurro apavorado. Então a figura se revelou. Era um homem de terno, máscara no rosto. Mas o olhar... aquele olhar! Lucas reconheceu. Era Roberto, o advogado que sempre estivera com ele. Ele entrou na cena como se fosse o Salvador. Mas havia algo estranho. As balas lhe passaram como uma dança. Ele parecia inabalável. Antes que Lucas pudesse reagir, ele puxou uma arma da parte de trás do terno e apontou para Nara. "Nara, você vai me ouvir agora!" A voz de Roberto era firme e cheia de comando. "Eu estava esperando por este momento. O plano precisa seguir." O tempo parou. Nara estava em choque. "O que você está fazendo, Roberto?" Lucas não conseguia processar o que se desenrolava. A traição não vinha apenas de Felipe, mas de alguém que ele pensava que era de sua confiança. Ele sentiu a pele arrepiar, a realidade se retorcendo ao seu redor. "Você não entende, Nara. Este é um jogo que vai muito além de você e do seu passado. O que você sabe pode destruir tudo." A expressão de Roberto era implacável, mas havia uma centelha de desespero. E enquanto o caos continuava ao redor, uma pergunta pairava no ar. Quem era Roberto realmente? Era um amigo? Um inimigo? E qual era a verdadeira intenção dele? Lucas sentiu o chão ruir sob seus pés. Uma sensação de desespero tomando conta dele. O que aconteceria agora? O jogo acabara de começar! E ele só podia se perguntar até onde iriam para proteger o que restava de suas vidas. O chão tremia sob os pés de Lucas enquanto os homens armados se aproximavam e o pânico tomava conta do ambiente. A fumaça da explosão ainda dançava no ar e ele podia sentir seu coração disparar. O olhar de Nara estava fixo em Felipe e a tensão crescia. Eles tinham que agir rápido. "Corre!" gritou Nara, puxando Lucas ao seu lado. Mas em vez de se afastar, ela parou, como se algo tivesse a segurado. Havia um desafio ardendo nos olhos dela, uma determinação que Lucas nunca havia visto. Felipe estava mais perto agora. Seu sorriso era gelado. "Achou que poderia escapar de mim, Nara? Olhe para o que aconteceu. Olhe para você." Nara respirou fundo, mas não se deixou intimidar. "Você não pode me parar. Já chega de me ameaçar." Lucas tentou puxá-la, mas Nara estava com um olhar firme. "Você não sabe com quem está lidando, Felipe. Não sou mais a vítima que você conheceu." Nesse momento, tudo ficou em câmera lenta. Um tiro ecoou e Nara se jogou para frente. Mas não era ela que havia disparado. Lucas se virou a tempo de ver um homem sair da multidão, segurando uma arma. A figura era conhecida. Era um ex-colega de Nara. Lucas sentiu um frio na espinha. O homem estava em meio a eles, mas a tensão na expressão dele não era voltada para Felipe. "Desculpe, Nara", o homem disse. E antes que pudesse terminar a frase, a arma disparou novamente. A bala atingiu Felipe, que caiu no chão, estatelado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A multidão ao redor congelou.
alguns gritando, outros em choque. A verdade explodiu como uma bomba silenciosa. Tudo mudara. Nara ficou paralisada, a expressão de incredulidade misturada a um alívio repentino. Mas Lucas não sabia como reagir. O homem que havia disparado a arma começou a correr em direção a Nara. Você está viva? Eu pensei que... As palavras ficaram presas na garganta dele quando percebeu o que havia feito. Você me traiu! Nara gritou, a raiva assim como o medo marcando sua voz. Você não poderia ter feito isso. Eu não tinha escolha. Eles iam te caçar. O homem gesticulou olhando para o corpo de Felipe. Eu não podia deixar que ele te matasse. Não por sua causa, mas pela sua filha. As peças começaram a se encaixar. Lucas percebeu que a conexão entre eles era mais profunda do que pensava. O que você sabe sobre a minha filha? Nara perguntou, a voz tremendo. O homem hesitou. Ela está em perigo. Felipe não agiria assim, por acaso? Ele sempre teve planos. Você não podia pensar que se livraria dele tão facilmente. Neste momento, todo o ambiente parecia desmoronar. Lucas olhou de Nara para o homem. Uma tempestade de sentimentos invadindo-o. O conceito de quem Nara realmente era se desfez diante dele. Ela não era apenas uma ex-empresária, não era apenas uma mãe lutando por sua filha. Era alguém que tinha ligações profundas e perigosas com o mundo que ele nunca conhecera. Espere! Você sabia de tudo isso e não disse nada? Lucas sentiu uma raiva crescer. Você estava apenas me usando como um escudo? Nara girou a cabeça como se Lucas a tivesse acertado. Não posso explicar agora. Ela parecia em pânico, os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria proteger você, proteger minha filha. Mas antes que pudesse continuar, outro grupo de homens apareceu, cercando-os, armados até os dentes. Lucas encontrou um olhar de Nara, algo que misturava urgência e desespero. A situação estava prestes a explodir. E ele não sabia se aquele homem que antes era um aliado, agora era parte do problema. Abaixem-se! Gritou um dos homens armados. E as balas começaram a voar. O som de disparos ecoou, chiando no ar pesado. A multidão gritava e se dispersava. Mas Lucas e Nara estavam paralisados, presos entre o desespero e a adrenalina. Então, no meio do caos, uma explosão de cores iluminou o céu noturno. Fogos de artifício! Era uma celebração em algum lugar próximo da cidade. Mas a forma como essas luzes piscavam contrastava absurdamente com o que acontecia ali. Novamente, um estrondo. E antes que Lucas pudesse processar, sentiu um choque ao perceber que aqueles fogos de artifício não eram apenas parte da celebração. Uma bola de fogo surgiu, não dos céus, mas de um veículo que explodiu em uma onda de calor. O impacto o jogou para o chão, e Nara caiu ao seu lado. O grito dela cortou o ar, e Lucas se levantou. O mundo em torno deles escurecendo momentaneamente. Quando a fumaça começou a se dispersar, Lucas viu Nara sentada, a expressão de terror transformada em revelação. Não pode ser! Isso não está acontecendo! Ela murmurou. Ele a olhou, confuso, sem entender. A família de Felipe. Eles estão atrás de mim
porque eu tenho o que eles querem. A verdade parecia sair de sua boca como veneno, e Lucas pôde ver no olhar dela que algo se quebrara. E você é apenas uma isca para atrair os meus inimigos. As emoções rasgaram o coração de Lucas. Ele a conhecia sua dor, mas agora tudo parecia uma mentira. Você mentiu para mim, Nara. E então, com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso, uma foto. Lucas olhou e seu corpo congelou novamente. Era uma imagem de uma garota. Um sorriso alegre nas sombras de um parque. A criança se parecia com Nara, mas havia uma diferença. A foto tinha sido tirada há anos, muito antes de tudo. Essa é a minha filha, Lucas. E ela os conhece. Eu fiz de tudo para a proteger. O mundo ao redor deles parecia pulsar. Os homens armados estavam mais próximos, e uma nova onda de adrenalina o empurrou. Aquele bilionário que você conhece, ele não é quem você pensa. Ele também está atrás dela. A revelação atingiu Lucas como um soco. O rosto dele se contorcia em confusão e a dor pela traição de Nara se misturou ao pânico. Como poderia ter se envolvido com tudo isso? Ele olhou para Nara, suas mãos tremendo. O que você quer dizer? Quem está atrás dela? Ela se aproximou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O jogo não é só sobre você e eu. Tudo isso é parte de um plano maior. Felipe não é o único, Lucas. Há muito mais em jogo do que nossa história. Nara foi interrompida. Um disparo ecoou novamente e Lucas puxou-a para baixo. A tensão estava insuportável. O que mais ela escondia? O que mais estava acontecendo ao seu redor? O mistério deles apenas começara. O chão tremia sob os pés de Lucas, enquanto os homens armados se aproximavam, e o pânico tomava conta do ambiente. A fumaça da explosão ainda dançava no ar, e ele podia sentir seu coração disparar. O olhar de Nara estava fixo em Felipe, e a tensão crescia. Eles tinham que agir rápido. "Corre!" gritou Nara, puxando Lucas ao seu lado. Mas em vez de se afastar, ela parou, como se algo tivesse assegurado. Havia um desafio ardendo nos olhos dela, uma determinação que Lucas nunca havia visto. Felipe estava mais perto agora. Seu sorriso era gelado. "Achou que poderia escapar de mim, Nara? Olhe para o que aconteceu. Olhe para você!" Nara respirou fundo, mas não se deixou intimidar. "Você não pode me parar. Já chega de me ameaçar." Lucas tentou puxá-la, mas Nara estava com um olhar firme. "Você não sabe com quem está lidando, Felipe. Não sou mais a vítima que você conheceu." Nesse momento, tudo ficou em câmera lenta. Um tiro ecoou e Nara se jogou para frente. Mas não era ela que havia disparado. Lucas se virou a tempo de ver um homem sair da multidão, segurando uma arma. A figura era conhecida. Era um ex-colega de Nara. Lucas sentiu um frio na espinha. O homem estava em meio a eles, mas a atenção na expressão dele não era voltada para Felipe. "Desculpe, Nara," o homem disse. E antes que pudesse terminar a frase, a arma disparou novamente. A bala atingiu Felipe, que caiu no chão, estatelado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A multidão ao redor congelou, alguns gritando, outros em choque. A verdade explodiu como uma bomba silenciosa. Tudo mudara. Nara ficou paralisada. A expressão de incredulidade misturada a um alívio repentino. Mas Lucas não sabia como reagir. O homem que havia disparado a arma começou a correr em direção a Nara. "Você está viva.
Eu pensei que... As palavras ficaram presas na garganta dele quando percebeu o que havia feito. Você me traiu! Nara gritou. A raiva, assim como o medo, marcando sua voz. Você não poderia ter feito isso. Eu não tinha escolha, eles iam te caçar. O homem gesticulou, olhando para o corpo de Felipe. Eu não podia deixar que ele te matasse. Não por sua causa, mas pela sua filha. As peças começaram a se encaixar. Lucas percebeu que a conexão entre eles era mais profunda do que pensava. O que você sabe sobre a minha filha? Nara perguntou, a voz tremendo. O homem hesitou. Ela está em perigo. Felipe não agiria assim por acaso. Ele sempre teve planos. Você não podia pensar que se livraria dele tão facilmente. Neste momento, todo o ambiente parecia desmoronar. Lucas olhou de Nara para o homem, uma tempestade de sentimentos invadindo-o. O conceito de quem Nara realmente era se desfez diante dele. Ela não era apenas uma ex-empresária. Não era apenas uma mãe lutando por sua filha. Era alguém que tinha ligações profundas e perigosas com o mundo que ele nunca conhecera. Espere, você sabia de tudo isso e não disse nada? Lucas sentiu uma raiva crescer. Você estava apenas me usando como um escudo? Nara girou a cabeça como se Lucas a tivesse acertado. Não posso explicar agora. Ela parecia em pânico, os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria proteger você, proteger minha filha. Mas antes que pudesse continuar, outro grupo de homens apareceu, cercando-os, armados até os dentes. Lucas encontrou um olhar de Nara, algo que misturava urgência e desespero. A situação estava prestes a explodir, e ele não sabia se aquele homem, que antes era um aliado, agora era parte do problema. Abaixem-se! Gritou um dos homens armados, e as balas começaram a voar. O som de disparos ecoou, chiando no ar pesado. A multidão gritava e se dispersava, mas Lucas e Nara estavam paralisados, presos entre o desespero e a adrenalina. Então, no meio do caos, uma explosão de cores iluminou o céu noturno. Fogos de artifício. Era uma celebração em algum lugar próximo da cidade. Mas a forma como essas luzes piscavam contrastava absurdamente com o que acontecia ali. Novamente, um estrondo, e antes que Lucas pudesse processar, sentiu um choque ao perceber que aqueles fogos de artifício não eram apenas parte da celebração. Uma bola de fogo surgiu, não dos céus, mas de um veículo que explodiu em uma onda de calor. O impacto o jogou para o chão. E Nara caiu ao seu lado. O grito dela cortou o ar. E Lucas se levantou. O mundo em torno deles escurecendo momentaneamente. Quando a fumaça começou a se dispersar, Lucas viu Nara sentada. A expressão de terror transformada em revelação. Não pode ser! Isso não está acontecendo! Ela murmurou. Ele a olhou confuso, sem entender. A família de Felipe. Eles estão atrás de mim porque eu tenho o que eles querem. A verdade parecia sair de sua boca como veneno. E Lucas pôde ver no olhar dela que algo se quebrara. E você? Você é apenas uma isca para atrair os meus inimigos. As emoções rasgaram o coração de Lucas. Ele a conhecia sua dor. Mas agora tudo parecia uma mentira. Você mentiu para mim, Nara! E então, com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Uma foto. Lucas olhou e seu corpo congelou novamente.
Era uma imagem de uma garota. Um sorriso alegre nas sombras de um parque. A criança se parecia com Nara. Mas havia uma diferença. A foto tinha sido tirada há anos, muito antes de tudo. Essa é a minha filha, Lucas, e ela os conhece. Eu fiz de tudo para a proteger. O mundo ao redor deles parecia pulsar. Os homens armados estavam mais próximos, e uma nova onda de adrenalina o empurrou. Aquele bilionário que você conhece, ele não é quem você pensa. Ele também está atrás dela. A revelação atingiu Lucas como um soco. O rosto dele se contorcia em confusão, e a dor pela traição de Nara se misturou ao pânico. Como poderia ter se envolvido com tudo isso? Ele olhou para Nara, suas mãos tremendo. O que você quer dizer? Quem está atrás dela? Ela se aproximou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O jogo não é só sobre você e eu. Tudo isso é parte de um plano maior. Felipe não é o único, Lucas. Há muito mais em jogo do que nossa história. Nara foi interrompida. Um disparo ecoou novamente. E Lucas puxou-a para baixo. A tensão estava insuportável. O quê? Mas ela escondia? O que mais estava acontecendo ao seu redor? O mistério deles apenas começara. Então, do meio da fumaça espessa, um novo personagem surgiu. Era um homem alto, com uma presença que fez Lucas tremer. Não por medo, mas pela familiaridade. Nara, você não devia ter me desobedecido. A voz ecoava com autoridade. Entregue-me a criança e eu pouparei seus amigos. Lucas sentiu seu estômago revirar. A voz era inconfundível. Ele olhou para Nara, buscando respostas. Quem é você? Ele perguntou, mas a verdade parecia oscilar na atmosfera. É melhor você ouvir, disse o homem. Outro dinheiro sujo só vai sujar suas mãos. Você sabe o que deve fazer. E a verdade deu um choque ainda mais forte. Ele não estava apenas ameaçando Nara. Estava falando diretamente a Lucas. E aquele brilho nos olhos dele, familiar e intenso, fazia todo mundo ao redor parecer desmoronar. Quem você é para nos ameaçar? Nara estava se levantando, desafiando-o. Lucas olhou de um para o outro. A realidade que conhecera desfiando-se como um fio frágil. Não, não pode ser, ele sussurrou. Você é meu irmão? O silêncio que se seguiu era mais ensurdecedor do que qualquer explosão. As camadas de segredos e mentiras se acumulavam. E Lucas se viu no centro de uma tempestade, sem saber qual lado escolher. O que aconteceria agora? Ele tinha perdido completamente o controle. E enquanto olhava para aquele homem que havia surgido como um espectro, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar radicalmente. Nara olhou para Lucas com os olhos cheios de dor e desespero. Você precisa entender. Não é só sobre o que aconteceu. Entre nós, estou tentando proteger minha filha. A voz dela quebrava com cada palavra. Mas por que não me contou a verdade? Lucas sentia a frustração escorrer como água entre seus dedos. A imagem de Felipe caído ainda pairava no ar, mas agora o verdadeiro inimigo parecia ser outra pessoa. O homem alto, que se revelara como o irmão de Lucas, observava tudo com um olhar ansioso. Você não tem ideia do que está em jogo. Se Felipe não estiver aqui, haverá outros. Ele parecia mais um espectro do que um irmão. Uma sombra do passado que Lucas nunca imaginou que existia. Eu não posso deixar que você leve a minha filha, Nara disse.
o pânico vibrando em sua voz. O ar entre eles estava carregado com uma tensão elétrica. Ninguém vai levar ninguém. Precisamos trabalhar juntos, Lucas exclamou. Ele estava desesperado agora. O que antes parecia um conflito pessoal tornou-se algo muito maior. Algo que exigia que ele e Nara dessem as mãos, apesar das feridas entre eles. Os homens armados começaram a se mover, cercando-os. Um deles apontou a arma para Nara novamente. O coração de Lucas disparou. Não! Fiquem longe dela! Ele se colocou na frente dela, pronto para lutar até o fim. Mas a fragilidade de sua posição era evidente. Eles estavam cercados. A fumaça começava a dissipar, mas o caos continuava. Uma multidão se afastava. A cena agora era quase surreal, como uma pintura caótica de horror e desespero. Lucas, eu não quero que você se machuque por mim, Nara gritou, tensão cravada nas palavras. Mas ele não escutou. Lembranças surgiram como um filme, passando rapidamente. Ele pensou em tudo que compartilharam na conexão que cresceram apesar das mentiras. Eu já estou nisso, Nara. Não vou abandonar você agora. Uma explosão de luz iluminou o céu em resposta à escuridão que o cercava. Os fogos de artifício, que antes pareciam uma celebração, agora enfatizavam a tragédia que se desenrolava na calçada. Enquanto o homem ameaçador se aproximava, Lucas, sem pensar, lançou-se para a frente e agarrou o braço de Nara. E puxou-a, correndo em direção ao caos, ignorando as malas que zumbiam ao seu redor. Nara seguiu, os olhos dela fixos na cena em volta. O irmão de Lucas gritou: "Vocês não vão escapar dessa! Nós seremos o fim de vocês!" Mas Lucas não parou. Ele não sabia para onde estava indo, mas precisava afastar Nara daquela cena. Eles correram por meio da multidão. As pessoas gritando, se movendo em pânico. Ao longe, sirenes da polícia podiam ser ouvidas, chegando para juntar-se ao caos. Depois de alguns minutos, eles encontraram refúgio em uma pequena viela. Nara encostou-se à parede, ofegante. Lucas, acho que podemos ter uma chance. O mundo ao redor parecia um borrão, mas havia um brilho de esperança nas palavras dela. Ele a olhou, os olhos dela refletindo uma determinação renovada. Precisamos desmascarar Felipe e o que ele realmente quer. Então vamos fazer isso juntos. Lucas pôde sentir o peso do mundo sobre seus ombros, mas uma chama de esperança começava a arder. Eles não estavam sozinhos. O passado deles era complicado, mas o presente estava cheio de possibilidades. Enquanto se preparavam para o que viria, Lucas percebeu que precisava de coragem. E o que quer que acontecesse a seguir, ele enfrentaria. Ao lado de Nara, juntos na luta por suas vidas e pela segurança da filha, que a unia a eles. Lucas, você está comigo? Nara perguntou, o olhar expectante. Estou, e iremos até o fim. A respiração dela ficou mais calma. E juntos, eles se viraram para encarar o futuro incerto. Agora é a sua vez de interagir com essa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Espalhe a palavra e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Eu preciso da sua ajuda. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Você tem que compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para ajudar. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar.